Tudo começou em uma pequena cidade do interior, onde os moradores viviam com medo de uma antiga lenda, a de cobras gigantes que apareciam apenas à noite, vindas das profundezas da mata. Quem as via, dizia-se, desaparecia sem deixar rastro. Certo dia, um grupo de jovens decidiu explorar a floresta proibida para provar que aquilo era apenas superstição. Entre risadas e lanternas trêmulas, caminharam cada vez mais fundo. O silêncio da noite foi quebrado por um sussurro que parecia vir do chão. Um dos jovens sentiu algo frio e viscoso passando por sua perna, mas quando olhou, nada estava ali. A tensão começou a crescer, e cada estalo de galho parecia o prenúncio de um ataque iminente. Quando o grupo finalmente encontrou o centro da clareira, notaram marcas enormes no solo, como se algo tivesse rastejado ali recentemente. Um cheiro pútrido se espalhou pelo ar. Então, ouviram um chiado sinistro, vindo de todas as direções. Era tarde demais para recuar. As cobras estavam caçando. Um a um, os jovens começaram a desaparecer. Primeiro foi Carlos, que sentiu algo envolvendo sua perna e foi puxado para a escuridão. Seus gritos ecoaram na floresta, mas ninguém conseguiu chegar a tempo. A cada minuto, o pânico aumentava. Juliana, tentando manter a calma, percebeu que as sombras entre as árvores se moviam de forma antinatural, como se dezenas de olhos invisíveis estivessem observando. Tentaram correr, mas a floresta parecia se fechar ao redor deles, como se estivesse viva. De repente, um enorme corpo escamoso surgiu entre os troncos, bloqueando a única saída visível. Era uma cobra gigantesca, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro e dentes afiados como navalhas. O terror se instalou, pois perceberam que não havia escapatória. Cada passo era acompanhado por um sibilo ameaçador, e qualquer movimento brusco atraía a atenção da criatura, que parecia analisar cada um deles. Como presas indefesas, o grupo tentou se separar para escapar, mas logo perceberam que estavam cercados. Alguns tropeçavam e caíam, sentindo o frio mortal das cobras rastejando sobre eles. Andréa, desesperada, tentou subir em uma árvore, mas os galhos se moviam como se fossem esticados por tentáculos invisíveis, derrubando-a no chão. Um dos jovens conseguiu encontrar uma fogueira antiga, ainda com brasas, e tentou assustar a criatura com o fogo, mas isso apenas a deixou mais agressiva. O sibilo se transformou em um som que parecia gritos humanos distorcidos, e uma sensação de morte iminente tomou conta do grupo. Entre lágrimas e soluços, perceberam que aquelas cobras não eram comuns. Eram inteligentes, caçavam em bando e podiam sentir o medo de cada um. Cada sombra, cada movimento, cada suspiro se tornava uma armadilha mortal. No auge do desespero, Juliana encontrou um tronco oco que parecia esconder um caminho subterrâneo. Sem escolha, empurrou seus amigos para dentro, mas à medida que avançavam, ouviram o som de algo grande e pesado rastejando atrás deles. O túnel era estreito e úmido, e gotas de um líquido viscoso escorriam pelas paredes. De repente, sentiram o chão vibrar e o cheiro de carne podre ficou insuportável. Uma das cobras gigantes os alcançou e tentou engolir André inteiro, mas Juliana conseguiu empurrá-lo para dentro de uma fenda lateral, salvando-o por segundos. Cada passo era um teste de coragem, e cada suspiro podia ser o último. O horror se intensificava, e a sensação de que algo os observava a cada instante fazia o coração bater descompassado. As cobras não estavam apenas atrás deles, elas já estavam dentro do túnel, prontas para atacar. Quando acreditavam que haviam escapado, chegaram a um espaço aberto, iluminado apenas pela luz da lua que entrava por uma abertura no teto. Mas o alívio durou pouco. Dezenas de cobras surgiram, deslizando pelo chão e pelas paredes, formando uma espécie de muralha viva. Era impossível fugir sem ser esmagado ou engolido. O grupo percebeu que aquelas criaturas possuíam uma inteligência sobrenatural. Se separavam para confundir, atacavam em sincronia e estudavam os movimentos das vítimas.
Alguns jovens tentaram lutar, usando pedaços de madeira e pedras, mas cada golpe parecia inútil, e cada ataque apenas aumentava a fúria das cobras. O horror era absoluto, e a sensação de morte iminente pairava no ar. Cada um começava a duvidar se conseguiria sair dali vivo. No final, apenas Juliana e André conseguiram alcançar uma pequena saída, rastejando entre os corpos dos amigos e o frio viscoso do chão. Quando emergiram da floresta, o amanhecer iluminava um cenário devastador. Rastros enormes de cobras por toda parte, sinais de que aquela noite nunca seria esquecida. Ao olharem para trás, viram as criaturas se esgueirando entre as árvores, desaparecendo na mata densa. Mas o pior veio depois. Mesmo em casa, Juliana sentia o sibilo das cobras nos cantos escuros do quarto, e André acordava no meio da noite sentindo algo envolver suas pernas. A lenda era real, e parecia que aquelas cobras não tinham intenção de parar. Quem ousasse se aproximar da floresta, sabia agora, estaria se condenando a um terror sem fim, onde o medo era o alimento e a morte inevitável. Em um vilarejo esquecido no mapa, corria o boato de uma cobra negra, enorme e silenciosa, que atacava durante tempestades. As pessoas mais velhas diziam que ela não mordia apenas com os dentes, mas também com a mente, entrando nos pensamentos de quem ousava encará-la. Pedro, o caçador local, desacreditava de tais histórias. Numa noite chuvosa, ele decidiu aventurar-se pela mata em busca de pistas. Conforme avançava, os trovões pareciam ecoar como advertência, e a chuva escorria pelo rosto como se a natureza o alertasse. Subitamente, algo enorme atravessou seu caminho, desaparecendo entre árvores em um instante. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A presença não era humana, e cada passo que dava parecia ser acompanhado por milhares de olhos invisíveis. O coração acelerava, e o instinto gritava que ele havia cruzado a fronteira do perigo. Pedro encontrou pegadas gigantes, marcadas no barro, e desapareciam abruptamente. Cada vez que tentava gritar, sua voz parecia ser engolida pela chuva e pelo vento. De repente, a cobra apareceu, deslizando silenciosa pelo chão encharcado, com olhos brilhando como brasas. Pedro tentou correr, mas o chão escorregadio o traía, e a criatura parecia antecipar cada movimento. Quando ele se virou para enfrentar o perigo, percebeu algo impossível. Seu próprio reflexo nos olhos da cobra mostrava não apenas medo, mas cenas de seus piores pesadelos, como se a criatura tivesse o poder de materializar o terror dentro da mente. Pedro sentiu uma dor intensa na cabeça, como se cada pensamento estivesse sendo perfurado por dentes invisíveis. Um chiado profundo se misturava ao som da tempestade, e ele percebeu que a luta não era apenas pela vida, mas pela sanidade. Desesperado, Pedro entrou em uma caverna próxima, pensando que poderia se esconder. A escuridão era sufocante, e o cheiro de decomposição permeava o ar. Algo rastejava ao redor dele, invisível, mas presente. A cobra parecia entrar na caverna como se estivesse esperando por ele. Cada sombra tomava forma própria, e suas sibilos multiplicavam-se de maneira sobrenatural. Pedro tentou usar sua faca, golpeando o vazio, mas a cada tentativa parecia ferir não a cobra, mas ele mesmo. Uma sensação de paralisia tomou conta de seu corpo. Ele sentiu o frio de presas invisíveis envolvendo seus braços e pernas. O horror psicológico crescia. Ele não sabia mais distinguir realidade de alucinação, e cada instante de silêncio parecia anunciar uma morte iminente. Horas se passaram, ou talvez minutos. Pedro não conseguia mais medir o tempo. A cobra atacava não só fisicamente, mas através de lembranças dolorosas que surgiam em sua mente, mostrando cada erro e perda que ele já tinha enfrentado. Sentiu mãos invisíveis apertando seu peito, e o chiado transformou-se em um sussurro que repetia seu nome incessantemente. Quando tentou gritar, só conseguiu emitir um som distorcido, como se estivesse sendo sugado para dentro da escuridão. Cada passo que tentava dar, encontrava resistência, como se a caverna tivesse se fechado sobre ele. A sensação de ser caçado atingiu seu ápice, e ele percebeu que,
Se não encontrasse uma saída rapidamente, seu corpo e sua mente seriam devorados para sempre pela criatura. Em um lampejo de lucidez, Pedro encontrou uma passagem estreita no fundo da caverna. Engatinhando, sentiu o chão frio e viscoso, como se milhares de cobras pequenas rastejassem por ele. O chiado agora estava presente dentro de seus ossos, e cada respiração era acompanhada de dor. Um flash de luz da tempestade iluminou parcialmente a caverna, revelando a imensidão da cobra negra, que parecia ter centenas de metros, com corpo enrolado e olhos fixos nele. Pedro correu sem olhar para trás, sentindo a criatura deslizar atrás dele, rasgando o chão e destruindo qualquer barreira que ele encontrasse. A luta era desesperada e física, mas também mental. Cada lembrança dolorosa se intensificava, tornando impossível distinguir dor real de tortura psicológica. Finalmente, Pedro alcançou a saída da caverna, ofegante e ensopado. Mas o amanhecer trouxe apenas uma ilusão de paz. A cobra não estava mais visível, mas o cheiro de podre e o chiado sibilante continuavam, como se a presença da criatura o acompanhasse permanentemente. Pedro retornou ao vilarejo, mas não havia ninguém para acreditar em sua história. À noite, cada trovão fazia seu corpo tremer, cada sombra parecia se mover com vida própria, e os sonhos eram invadidos por olhos vermelhos e dentes afiados. A lenda da cobra negra havia se tornado realidade. Pedro compreendeu que algumas criaturas não pertencem apenas à floresta. Elas seguem, silenciosas, quem ousa lembrar-se delas, mantendo o terror vivo, pronto para atacar novamente. Numa estrada deserta à beira de um rio, dois amigos, Lucas e Rafael, viajavam para acampar. O céu estava nublado e o vento trazia um cheiro estranho, de terra molhada misturada com algo podre. Ao estacionarem o carro próximo à margem, ouviram o primeiro sibilo, baixo e quase imperceptível. Olharam ao redor, mas nada viram. O silêncio denso da noite parecia envolver cada movimento, e o farfalhar das folhas criava sombras que se contorciam de forma incomum. Quando Lucas acendeu uma lanterna, percebeu uma linha de pegadas enormes no barro, que desapareciam de repente no meio da vegetação. O medo começou a se infiltrar, mas ambos tentaram ignorar, dizendo que eram apenas histórias de viajantes sobre cobras gigantes que viviam ali. Mal sabiam que, naquela noite, estariam frente a frente com um pesadelo vivo. Enquanto montavam a barraca, ouviram um estalo atrás deles, seguido de um chiado baixo. Rafael foi investigar, mas encontrou apenas a escuridão e o frio úmido da mata. De repente, um corpo negro, enorme e coberto de escamas, deslizou pelo chão, surgindo à luz da lanterna. Os olhos vermelhos da criatura brilhavam intensamente e o sibilo tornou-se ensurdecedor. Lucas e Rafael tentaram correr, mas a cobra parecia deslizar pelo barro como se flutuasse, avançando rapidamente, antecipando cada movimento. Cada passo que davam era seguido de rastros que desapareciam misteriosamente, e o medo os deixava paralisados. A sensação de serem observados, de cada sombra ser viva, crescia a cada instante. O terror psicológico começava a se misturar com o físico, tornando a fuga quase impossível. Os amigos decidiram se separar na esperança de confundir a criatura. Lucas correu em direção ao rio, sentindo a água fria subindo pelos tornozelos, enquanto Rafael buscava refúgio em uma árvore caída. Mas a cobra não se deixava enganar. O corpo enorme e flexível deslizava com precisão, como se lesse seus pensamentos. Cada movimento era uma armadilha. Cada sombra parecia engolir a luz da lanterna. Lucas sentiu algo envolvendo sua perna, um aperto gelado que quase o derrubou. Ele gritou, mas o som parecia desaparecer no ar, absorvido por uma presença invisível. Rafael, do alto da árvore, percebeu que a cobra não era apenas física. Ela manipulava o ambiente, fazia com que o medo tomasse forma, transformando cada sombra em ameaça real. Desesperados, os dois amigos tentaram se encontrar novamente. O barro estava escorregadio e cada passo causava ruídos que pareciam ecoar como alertas. A cobra atacava em silêncio, surgindo de cantos inesperados,
passando pelo ar com rapidez sobrenatural. Lucas encontrou uma caverna na margem do rio e arrastou Rafael para dentro, pensando que poderiam se esconder. Mas dentro da escuridão, ouviram centenas de sibilos, pequenos e grandes, como se existissem mais criaturas escondidas. O cheiro de morte e decomposição se intensificava, e a sensação de claustrofobia tornou-a quase impossível de respirar. Cada instante dentro da caverna parecia dobrar a realidade. Sombras se alongavam, corpos imaginários surgiam, e a cobra negra parecia observar cada falha, esperando o momento perfeito para atacar. A caverna parecia interminável, e a cada passo que davam, o ambiente se transformava. A água do rio escorria pelos cantos e refletia imagens distorcidas, mostrando os piores medos de Lucas e Rafael. A cobra surgiu novamente, maior do que antes, deslizando pelo teto da caverna e descendo sobre eles com velocidade sobrenatural. Cada tentativa de fugir era inútil. A criatura bloqueava passagens e antecipava movimentos, criando um labirinto de terror psicológico. O cheiro de podre misturado com barro úmido e sibilos constantes deixava os jovens quase inconscientes de medo. A sensação de estar cercado e sendo caçado era completa, tornando impossível distinguir realidade de alucinação. Cada segundo dentro da caverna era um teste extremo de sobrevivência. Quando a esperança parecia perdida, Lucas e Rafael encontraram um corredor estreito que levava à superfície. Engatinhando, saíram exaustos e ensopados, apenas para descobrir que a floresta parecia silenciosa demais. Mas o terror não acabou. Rastros enormes cercavam a margem do rio, e o sibilo contínuo parecia vir de todos os lados, lembrando que a cobra os acompanhava, mesmo fora da caverna. O amanhecer trouxe uma falsa sensação de segurança. O corpo tremia e os corações ainda batiam descompassados. Mas cada sombra, cada galho caído, parecia esconder algo mortal. Lucas e Rafael aprenderam da pior forma que certas lendas não podem ser ignoradas. Algumas criaturas não são apenas mortais, mas inteligentes, capazes de perseguir a mente e o corpo, e que o verdadeiro terror permanece, mesmo quando a luz do dia retorna. Numa fazenda isolada, cercada por plantações e mata fechada, os trabalhadores viviam com medo de uma maldição antiga. Diziam que, nos meses de seca, cobras saíam do chão para devorar gado e até pessoas, deixando apenas ossos espalhados pelo campo. O fazendeiro, incrédulo, ordenou que os peões investigassem os sumiços. Entre eles estava Miguel, que não acreditava em lendas. Numa noite abafada, enquanto vigiava o curral, ele ouviu o primeiro estalo vindo do pasto, o som de algo pesado arrastando-se pelo chão. Quando apontou a lanterna, viu o gado agitado, olhos arregalados, como se pressentissem o perigo. O silêncio foi quebrado por um sibilo longo e profundo, que não parecia vir de um único lugar, mas de todos os cantos ao mesmo tempo. Miguel sentiu a pele arrepiar, e o medo que nunca acreditara começou a invadir seus ossos. Naquela madrugada, o corpo de uma vaca foi encontrado retorcido, sem sangue, apenas a pele e ossos limpos, como se tivesse sido devorada de dentro para fora. Miguel, perturbado, jurava ter visto algo se movendo debaixo da terra. Nos dias seguintes, mais animais sumiram, sempre à noite, sempre em silêncio. O fazendeiro começou a suspeitar que não era uma cobra comum, mas algo maior, algo impossível de deter. Certa noite, Miguel, armado com espingarda, decidiu enfrentar a criatura. À meia-noite, o chão tremeu e um buraco se abriu lentamente, liberando um cheiro insuportável de podridão. Do interior, surgiu uma cobra colossal, de escamas negras e corpo tão grosso quanto um tronco de árvore. Seus olhos brilhavam em vermelho e a boca se abriu em um arco de dentes pontiagudos, capaz de engolir um homem inteiro. O desespero tomou conta do curral. Os bois se debatiam, alguns arrebentando cercas para escapar, enquanto a cobra avançava com velocidade impossível para algo de seu tamanho. Miguel disparou contra ela, mas os tiros apenas ricochetearam em suas esquemas. O sibilo ensurdecedor parecia entrar em sua mente, fazendo sua visão borrar e seus músculos tremerem.
Ele caiu de joelhos, com as mãos pressionando os ouvidos, enquanto a cobra se aproximava. O fazendeiro e outros peões tentaram ajudar, mas a cada lampejo da lanterna, viam a criatura mudar de forma, como se fosse uma sombra viva, ora imensa, ora pequena, sempre escapando da luz. O medo se espalhou, e muitos correram, deixando Miguel sozinho, sentindo o chão vibrar com a aproximação inevitável da morte. Miguel conseguiu se arrastar até o celeiro, pensando em se esconder, mas a cobra o seguiu, quebrando paredes e espalhando feno em chamas, como se o inferno tivesse invadido a fazenda. No escuro, Miguel percebeu que não era apenas uma cobra. Centenas de olhos surgiram ao longo de seu corpo, todos o encarando, todos refletindo sua própria agonia. O sibilo se transformou em palavras distorcidas, repetindo seu nome em tom de zombaria. Miguel chorava, tentando tapar os ouvidos, mas a voz penetrava sua mente. O ambiente ficou insuportável, o ar denso, como se cada respiração fosse sugada. No fundo do celeiro, ele encontrou uma escada e tentou subir para o sótão, mas a criatura esticou o corpo com uma velocidade impossível, roçando suas escamas frias contra sua perna. Do alto do sótão, Miguel viu a cobra enrolando-se pelo celeiro, destruindo tudo em seu caminho. O barulho era ensurdecedor, e o cheiro de carne queimada e podridão misturava-se no ar. Ele tentou se esconder atrás de caixas antigas, mas o corpo da cobra se movia como um labirinto vivo, ocupando cada espaço, cada fresta. A criatura parecia se multiplicar, como se houvesse várias dela ao mesmo tempo. De repente, os olhos espalhados por seu corpo se fecharam todos de uma vez, e o silêncio tomou conta, deixando apenas o som abafado de uma respiração que não era humana. Miguel percebeu que a criatura estava apenas esperando, brincando com sua presa, deixando-o saborear o terror antes do ataque final. Quando os primeiros raios de sol surgiram, a fazenda estava em ruínas. Animais despedaçados, cercas quebradas e o celeiro destruído. Não havia sinal de Miguel, apenas sua espingarda torta e marcas gigantescas de arrasto no chão. O fazendeiro reuniu os poucos sobreviventes e decidiu abandonar o lugar. Mas enquanto saíam, ouviram novamente o sibilo profundo, ecoando por entre as plantações. As histórias da maldição se confirmaram, e todos sabiam que ninguém sobreviveria se ousasse voltar. Dizem que, até hoje, nas noites quentes de seca, ainda é possível ouvir o chiado vindo da terra, acompanhado de tremores sutis. O destino de Miguel nunca foi revelado, mas alguns juram que, em certos momentos, entre os sussurros da cobra, é possível ouvir sua voz pedindo ajuda, como se estivesse preso para sempre dentro do corpo da criatura. Em uma pequena comunidade ribeirinha da Amazônia, os moradores viviam aterrorizados por uma presença antiga, conhecida apenas como asterisco a cobra das águas profundas asterisco. Ela era descrita como maior que qualquer embarcação, com escamas negras que refletiam a lua e olhos que brilhavam sob a superfície como tochas submersas. Pescadores desapareciam sem deixar rastros, e embarcações eram encontradas destruídas, flutuando à deriva. Antônio, um barqueiro corajoso, não acreditava nessas histórias e decidiu atravessar o rio sozinho durante a noite, desafiando a lenda. Mas assim que o motor do barco falhou no meio da escuridão, ele percebeu que havia cometido um erro irreversível. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som da água borbulhando em pontos distantes, como se algo imenso se movesse sob ele. Enquanto tentava religar o motor, Antônio sentiu o barco balançar, como se tivesse sido atingido por algo de baixo. Primeiro um leve impacto, depois um estrondo que quase o derrubou na água. Pegou a lanterna e apontou para o rio, mas a luz só iluminava a escuridão líquida e a neblina que se erguia sobre a superfície. De repente, viu duas luzes vermelhas emergindo lentamente, como olhos gigantes que o fitavam fixamente. O coração disparou, e ele ouviu um sibilo abafado vindo das profundezas, ecoando dentro de sua mente, como se a cobra o chamasse pelo nome. O barco tremia, e cada respingo parecia anunciar a aproximação da criatura. Antônio, paralisado,
entendeu que não estava sozinho. Algo enorme circulava ao redor, pronto para atacar. O primeiro ataque foi brutal. O corpo da cobra ergueu-se da água, derrubando o barco como se fosse feito de papel. Antônio caiu no rio, engolindo água e lutando para manter-se à tona. Sentiu algo áspero roçar suas pernas, as escamas frias e gigantescas da criatura. Tentou nadar em direção à margem, mas a cada braçada, a cobra surgia ao seu lado, deslizando silenciosa, acompanhando seus movimentos como um predador paciente. O sibilo ecoava mais forte, agora dentro de sua mente, trazendo memórias que ele não queria reviver. Era como se a cobra se alimentasse do medo, mostrando-lhe visões de sua própria morte. Cada segundo na água era uma eternidade, e Antônio percebia que a luta não era apenas contra o corpo monstruoso da criatura, mas contra a sua própria sanidade. No meio da escuridão, Antônio encontrou uma pequena ilha de pedras e conseguiu se arrastar para cima. Mas o alívio durou apenas instantes. Ao olhar para o rio, viu dezenas de cabeças emergindo da água, todas semelhantes à da cobra gigante, todas o encarando em silêncio. A cada pescada, elas desapareciam, como ilusões, mas o sibilo não parava. A lua iluminava parcialmente o corpo colossal que se erguia, cercando a ilha como se fosse um anel vivo. Antônio gritou por socorro, mas sua voz parecia ser engolida pelo vento. Quando olhou para o chão, percebeu que as pedras estavam cobertas de ossos antigos, restos de outros que haviam tentado sobreviver ali. Era uma armadilha. Ele tinha caído exatamente onde a criatura queria. A cobra começou a enrolar-se em torno da ilha, apertando o solo, fazendo as pedras racharem sob sua força. Antônio tentou se esconder entre as fendas, mas cada movimento era acompanhado pelo olhar fixo da criatura. A cada sibilo, ele sentia sua mente fraquejar, vendo visões da própria morte, ouvindo vozes de pessoas que já haviam sido devoradas. O cheiro de carne podre tomava o ar, e a respiração da cobra era tão forte que parecia sugar o oxigênio do espaço. Quando a criatura abriu a boca, Antônio viu não apenas dentes, mas rostos humanos deformados entre as escamas internas, como se as almas das vítimas vivessem presas dentro dela. O terror atingiu um ponto insuportável, e ele percebeu que não havia como escapar daquela maldição. Na manhã seguinte, pescadores encontraram o barco de Antônio destruído, preso entre galhos às margens do rio. Sobre a madeira encharcada, apenas sua lanterna quebrada e manchas escuras indicavam o que havia acontecido. Nenhum corpo foi encontrado, mas alguns juram que, ao remar naquela área, ainda ouvem gritos abafados vindos debaixo da água. O rio nunca mais foi o mesmo, e os moradores da comunidade evitam passar por ali à noite. Dizem que, em noites de lua cheia, a superfície fica agitada sem motivo aparente, e olhos vermelhos surgem entre as ondas, observando silenciosamente. A lenda da cobra das águas profundas não era apenas um aviso antigo, mas uma promessa de morte para qualquer um que ousasse desafiar os segredos escondidos no coração do rio. No interior de Minas Gerais, havia uma mina de ouro abandonada, evitada por todos os moradores da região. Reza a lenda que, durante o auge da mineração, dezenas de trabalhadores desapareceram dentro dos túneis, e apenas ossos retorcidos eram encontrados dias depois. Os mais velhos diziam que uma cobra colossal, feita de pedra e carne, habitava o subsolo, vingando-se de quem ousava profanar suas entranhas. Décadas depois, um grupo de exploradores urbanos decidiu entrar na mina para filmar um documentário. Entre eles estava Camila, a mais cética, que não acreditava em lendas. Armados com lanternas e câmeras, desceram pelo túnel úmido e estreito, sem imaginar que cada passo os aproximava do destino que assombrava a cidade há gerações. Logo nas primeiras galerias, o grupo percebeu que o ar era pesado demais, denso, quase sólido, e um cheiro insuportável de enxofre tomava conta do ambiente. As paredes tinham marcas profundas, como arranhões gigantes, e o chão estava coberto de ossos misturados com pedras. Um sibilo baixo começou a ecoar, reverberando por toda a mina, mas ninguém conseguiu identificar de onde vinha. Camila, nervosa,
Disse que poderia ser apenas o vento, mas o som aumentava, repetitivo, hipnótico, até que parecia ressoar dentro da cabeça de cada um. As lanternas começaram a falhar, piscando, e cada vez que a luz se apagava, viam vultos enormes se movendo pelo teto e pelas paredes. Algo estava acordando e não havia mais retorno. O primeiro ataque foi rápido e brutal. Ricardo, um dos exploradores, foi puxado para dentro da escuridão, e seus gritos foram abafados por um som de ossos sendo esmagados. Quando a luz voltou, só havia uma poça de sangue quente no lugar onde ele estava. O grupo entrou em pânico, correndo sem direção pelos túneis que pareciam mudar de forma a cada instante. O sibilo agora se misturava a um rugido profundo, vibrando nas pedras, como se a própria mina fosse viva. De repente, um corpo colossal surgiu diante deles, uma cobra feita de pedra, com escamas que brilhavam como minerais, olhos de fogo e dentes longos que se encaixavam como lâminas afiadas. A criatura não apenas os caçava, mas também moldava o ambiente, fechando passagens e criando armadilhas dentro da mina. Camila e os outros correram para uma galeria lateral, mas logo perceberam que estavam encurralados. O chão tremeu e rachaduras se abriram, revelando fissuras cheias de corpos antigos, preservados pela umidade, com expressões de terror congeladas para sempre. As câmeras filmavam tudo, capturando rostos deformados que pareciam se mover dentro das paredes. A cobra de pedra surgiu novamente, seu corpo arrastando toneladas de rochas como se fossem areia. Os exploradores tentaram usar picaretas abandonadas na mina, mas cada golpe contra a criatura era inútil, o som metálico reverberando como se estivessem batendo em uma montanha. O desespero era absoluto, e a sensação de que não havia saída tomou conta deles. A cada passo, a criatura parecia brincar com suas presas, cercando-os, deixando-os ver sua imensidão antes de atacar novamente. Um dos exploradores tentou usar dinamite antiga encontrada em um depósito, mas a explosão apenas fez a mina tremer, fechando ainda mais os túneis e isolando-os da saída. Camila, agora coberta de poeira e sangue, começou a ouvir vozes dentro de sua mente, sussurros que diziam para ela desistir, que a cobra era eterna e que ninguém jamais escaparia. A criatura enrolava seu corpo colossal pelas paredes, esmagando rochas, fazendo o ar ficar mais pesado e difícil de respirar. O grupo, em prantos, começou a se separar, cada um correndo por um lado, mas todos sabiam que a mina era um labirinto criado para aprisionar suas vítimas. No final, apenas Camila conseguiu chegar a uma fenda estreita que levava à superfície. Ofegante, arrastou-se até sair, emergindo ao amanhecer. A cidade ao longe parecia tranquila, mas o som do sibilo ainda ecoava dentro de sua mente e sua pele estava marcada por arranhões que não lembrava de ter sofrido. Dias depois, os moradores encontraram a câmera abandonada de Camila nas margens da mina, coberta de poeira e sangue. Ao assistirem à gravação, viram claramente a criatura se movendo nas sombras, olhos brilhando e corpos sendo arrastados. Mas o mais perturbador foi o final do vídeo. Camila, sozinha, olhando diretamente para a câmera e sorrindo de forma estranha, enquanto atrás dela o sibilo ecoava. Desde então, a mina permanece fechada, mas dizem que, em noites silenciosas, ainda é possível ouvir o som da cobra rastejando sob a terra, esperando a próxima vítima. No interior de uma pequena cidade do interior, existe um hospital abandonado que guarda uma reputação sombria. Ele foi fechado após uma série de incidentes inexplicáveis envolvendo pacientes que morreram em circunstâncias estranhas, sempre acompanhadas de marcas de mordidas que ninguém conseguia explicar. Durante anos, o local foi evitado pelos moradores, até que um grupo de curiosos decidiu explorar suas ruínas em busca de adrenalina. Entre eles estava Renato, um jovem estudante de biologia fascinado por répteis. Ele acreditava que os rumores sobre uma cobra gigantesca vivendo nos escombros não passavam de exageros populares, criados para alimentar lendas urbanas.
Com lanternas e celulares em mãos, o grupo entrou no hospital na calada da noite, ignorando os avisos de moradores mais velhos que juravam que a coisa ainda se arrastava pelos corredores frios, à espreita de novas vítimas. O hospital era um cenário de puro terror. Paredes descascadas, leitos enferrujados e arquivos médicos espalhados pelo chão criavam um ambiente que parecia congelado no tempo. A cada passo, o eco dos sapatos se misturava com o som distante de goteiras e o farfalhar de ratos. O grupo ria nervoso, tentando disfarçar o medo crescente, mas a atmosfera pesada o silenciava pouco a pouco. Foi então que ouviram um som estranho, um sibilo baixo, longo e ameaçador, que parecia reverberar pelos corredores. Renato sorriu, convencido de que eram apenas morcegos ou algum vazamento de ar. Mas conforme se aprofundavam nas alas mais escuras, o sibilo se intensificava, como se estivesse os acompanhando, até que chegaram à antiga ala de isolamento, onde portas de ferro ainda estavam trancadas com correntes, e ali, no chão, encontraram um rastro viscoso, como se algo muito grande tivesse se arrastado recentemente. Apesar do desconforto evidente dos amigos, Renato insistiu em seguir o rastro, afirmando que poderia ser de um animal interessante para estudo. Eles o acompanharam com relutância, até que chegaram a uma sala de cirurgia abandonada. O teto estava parcialmente desabado, deixando a lua iluminar parcialmente o ambiente. Foi nesse momento que um dos jovens, Camila, soltou um grito abafado. No canto da sala, entre maçãs enferrujadas, algo se movia. Primeiro, 2 olhos amarelos refletiram a luz, frios e imóveis como pedras. Depois, lentamente, surgiu a forma de uma cobra de proporções absurdas, grossa como um tronco e longa a ponto de desaparecer pelas sombras. Sua pele parecia costurada, como se fosse o resultado de experimentos grotescos feitos ali mesmo no hospital. A criatura ergueu a cabeça e soltou um sibilo que gelou o sangue de todos. A lenda, afinal, era real. O pânico tomou conta do grupo. Alguns correram de volta pelo corredor, enquanto Renato, tomado pela fascinação, permaneceu parado, encarando a serpente monstruosa. Ele jurava que aquilo não era apenas um animal comum. Havia algo de antinatural em seus movimentos, como se tivesse consciência, como se observasse cada detalhe de suas vítimas antes de atacar. A cobra avançou lentamente, e Renato, sem pensar, pegou o celular para filmar. Mas quando o flash da câmera iluminou o ambiente, a fera reagiu com brutalidade. Sua cauda estalou contra as maçãs, arremessando ferro e poeira pelo ar. Os gritos dos amigos ecoavam ao longe, misturados ao render do prédio que parecia tremer com a movimentação da criatura. Renato finalmente correu, mas já era tarde. A serpente deslizava pelos corredores com uma velocidade impossível, caçando-os um a um. As luzes das lanternas oscilavam enquanto os jovens tentavam encontrar a saída, mas o hospital parecia um labirinto sem fim. Portas que antes estavam abertas agora pareciam trancadas, corredores levavam sempre ao mesmo ponto, e o sibilo da cobra vinha de todos os lados. Um a um, os gritos de seus amigos se apagavam, substituídos por um silêncio sufocante, como se o prédio absorvesse o som da agonia deles. Renato, já sozinho, percebeu que não se tratava apenas de um animal. Aquela serpente era a manifestação de todos os horrores que haviam acontecido no hospital. Uma mistura de experimentos médicos fracassados, dor e desespero, condensada em uma forma viva. Ele tropeçou e caiu dentro de um antigo necrotério, onde gavetas de corpos enferrujadas ainda exalavam cheiro de morte. O som do arrastar da serpente ecoava cada vez mais próximo, até que uma sombra colossal cobriu a pequena luz de sua lanterna. Ninguém nunca mais viu Renato ou seus amigos. No dia seguinte, apenas celulares quebrados e lanternas descarregadas foram encontrados na entrada do hospital. As autoridades não ousaram entrar, alegando risco de desabamento, mas os moradores sabiam a verdade. O hospital continuava guardando sua criatura, a serpente amaldiçoada que se alimentava não apenas de corpos, mas também de almas. Com o tempo, novos curiosos desapareceram ao tentar desafiar a lenda, e o sibilo que ecoava nas noites silenciosas tornou-se um aviso para todos que ousassem se aproximar. Alguns afirmam que,
Se você passar pela estrada deserta ao lado do hospital em certas madrugadas, pode ouvir o som arrastado do corpo da serpente se movendo pelas janelas quebradas, como se estivesse chamando por sua próxima vítima. E, uma vez que ela o escolhe, não há como escapar. Naquele vilarejo pequeno, escondido entre colinas e mata fechada, as chuvas de verão sempre traziam destruição. O rio transbordava, arrastava casas, árvores, animais, às vezes até pessoas. Mas havia algo muito mais sombrio por trás das enxurradas. Os mais velhos contavam que, quando o rio subia demais, não era apenas a força da água que deveria ser temida. Nas profundezas turvas, escondidas sob a lama e os galhos arrastados pela correnteza, vivia uma serpente gigantesca, tão antiga quanto a própria terra. Diziam que ela despertava a cada enchente, deslizando pelas águas violentas em busca de sacrifícios humanos, alimentando-se da carne dos que ousavam atravessar a correnteza ou eram levados por ela. Não importava se era adulto ou criança. Se a serpente os encontrasse, restava apenas o silêncio do fundo do rio. Em uma noite tempestuosa, a água avançou com fúria. A família de Jorge tentou escapar quando percebeu que as paredes da casa já não resistiriam, mas o menino mais novo, Samuel, acabou sendo levado pela correnteza. O desespero foi imediato. Jorge se lançou na água para tentar salvar o filho. Enquanto nadava, sentiu o choque de algo imenso passando por baixo de si, forte o suficiente para quase quebrar suas pernas. Ele mergulhou. Por um instante, viu entre a lama os olhos dourados da serpente se acendendo na escuridão. A criatura tinha a boca aberta, mostrando presas que pareciam colunas de pedra, e enrolava o corpo da criança que se debatia sem forças. O grito de Samuel se perdeu na água, abafado pelo rugido da tempestade, enquanto Jorge era arremessado contra uma árvore caída e perdia a consciência. Quando acordou na margem, o sol já surgia entre as nuvens e a enchente recuava. Homens do vilarejo procuravam corpos entre os destroços, mas ninguém jamais encontrou o corpo de Samuel. Apenas o rio, ainda turvo, carregava uma mancha vermelha que desaparecia lentamente. Os anciãos balançaram a cabeça e repetiram o aviso. A serpente levou o que queria. Esse é o preço da enchente. Jorge passou o resto da vida obcecado em provar que a criatura existia. Em noites de chuva, ele descia até as margens com uma lanterna e chamava pelo filho, mas tudo o que ouvia era o sussurro do rio, como se fosse a respiração lenta da serpente, à espera da próxima vítima. Na fazenda abandonada de um coronel que morreu há mais de 80 anos, havia um poço profundo, cercado por pedras antigas e coberto por um cheiro forte de ferrugem e enxofre. Os moradores da região sempre evitaram se aproximar, pois acreditavam que aquele buraco não era apenas um reservatório de água, mas sim a entrada para algo muito mais obscuro. As histórias diziam que, durante a época da escravidão, o coronel lançava seus inimigos e escravos rebeldes no poço, deixando-os morrer de sede, fome ou devorados por serpentes que viviam nas profundezas. Muitos afirmavam ouvir até hoje os gritos ecoando de lá, misturados a um som de escamas roçando nas pedras. Certo dia, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Armados com cordas e lanternas, amarraram um deles, chamado Felipe, e o desceram lentamente pelo poço. No início, ele descrevia paredes úmidas, raízes e morcegos, mas quando chegou a certa profundidade, a lanterna iluminou algo que deixou todos em silêncio. Eram dezenas, talvez centenas de cobras, enroladas umas nas outras, formando um emaranhado vivo que se movia como se respirassem em uníssono. As serpentes tinham olhos brancos, cegos, mas voltavam suas cabeças para Felipe como se pudessem sentir seu medo. Ele implorou para ser puxado de volta, mas a corda começou a escorregar por conta própria, como se fosse arrastada para baixo por mãos invisíveis. Os amigos tentaram puxá-lo com todas as forças, mas a corda ficou subitamente frouxa. Quando a recolheram, o que voltou não foi Felipe, mas apenas o nó desfeito, molhado e coberto de um lodo negro que cheirava a carne podre.
Em pânico, correram de volta para o vilarejo, jurando nunca mais chegar perto da fazenda. No entanto, naquela mesma noite, enquanto tentavam dormir, todos ouviram o mesmo som vindo debaixo da cama. O arrastar lento de escama e um sussurro abafado que parecia ser a voz de Felipe repetindo sem parar: "Puxem, puxem, não me deixem aqui." No interior esquecido de Minas Gerais, havia um vilarejo isolado, cercado por serras e florestas quase impenetráveis. Os moradores viviam em silêncio e raramente recebiam visitantes, mas havia um detalhe ainda mais estranho. Todos que passavam por lá juravam que os habitantes tinham olhos diferentes, fundos, de um brilho amarelado, como se refletissem a luz de forma anormal. A origem desse mistério era antiga, ligada a um convento abandonado que ficava nos arredores, construído no século XIX. Diziam que as freiras daquele lugar mantinham um culto secreto, venerando entidades serpenteantes que viviam debaixo da terra, e que, em troca de proteção, permitiam que suas próprias crianças fossem alimentadas pelas cobras durante rituais de iniciação. Um jornalista chamado Rafael, curioso com as histórias, decidiu investigar. Ele chegou ao vilarejo durante uma noite chuvosa, hospedando-se na única pousada existente. A dona, uma senhora de olhar fixo e inquietante, apenas o advertiu: "Não procure o convento, moço, aquilo lá não foi feito para gente como você." Mas era tarde. A curiosidade o consumia. No dia seguinte, guiado por moradores que fingiam não vê-lo, ele encontrou as ruínas do convento. Os corredores eram estreitos e impregnados por um cheiro ácido, como enxofre misturado a carne apodrecida. Nas paredes, símbolos serpenteantes cobriam as pedras, desenhos que pareciam se mover quando observados por muito tempo. Quanto mais avançava, mais tinha a impressão de estar descendo, mesmo que os degraus não existissem. Rafael encontrou uma escadaria em espiral que levava a uma cripta subterrânea. No centro, havia um poço largo, semelhante a um altar, cheio de ossos humanos misturados a peles de cobra ressecadas. Antes que pudesse anotar algo, ouviu um som rastejante, vindo de todas as direções. Do teto, do chão, das paredes, milhares de serpentes desciam, cercando-o lentamente. Mas o mais aterrador ainda estava por vir. Quando os primeiros habitantes do vilarejo apareceram, vindos da escuridão, Rafael viu que eles não eram totalmente humanos. Seus corpos tinham manchas escamosas, alguns possuíam braços longos demais, outros mostravam línguas bifurcadas que se projetavam entre dentes afiados. Eles o cercaram em silêncio, com olhos amarelados que refletiam a luz da lanterna, e apenas uma voz, ecoando entre todos, sibilou: "Você agora será um dos nossos." A dor começou nos ossos, como se fossem quebrados por dentro. Rafael gritou, mas suas pernas se encolheram, sua pele ganhou escamas, e seus olhos queimavam como fogo. As cobras rastejaram para dentro de sua boca, nariz e ouvidos, mergulhando nele como se fossem parte do processo de transformação. Ele perdeu a consciência em meio ao tormento, e quando acordou, já não era mais o mesmo. Estava ajoelhado entre eles, sentindo sua língua bifurcada tocar o ar, provando o gosto metálico do sangue seco. Ele havia se tornado parte do ninho das cobras humanas, condenado a vagar pelo vilarejo, aguardando novos forasteiros, para que pudesse levá-los também para a escuridão. Na década de 70, uma pequena cidade do interior do Pará começou a ganhar fama por causa de uma construção enigmática, um poço profundo, localizado no centro de uma fazenda abandonada. Os moradores o chamavam de Poço das Serpentes Eternas. Ninguém sabia ao certo quando tinha sido escavado, mas todos sabiam de uma coisa: qualquer pessoa que ousasse se aproximar à noite ou ouvisse um chiado prolongado, semelhante ao som de milhares de cobras sussurrando em uníssono. Os mais velhos alertavam: quem olha para dentro do poço não volta o mesmo. Algumas histórias diziam que trabalhadores que tentaram medir sua profundidade simplesmente desapareceram, arrastados por correntes invisíveis, e
que antes de sumirem seus gritos, eram acompanhados pelo som de guizos metálicos. O lugar foi interditado e cercado por tapumes de madeira, mas isso só aumentou a curiosidade dos jovens, que viam nele uma espécie de desafio proibido. Décadas depois, um grupo de estudantes universitários de arqueologia decidiu investigar. Eles planejavam documentar lendas locais para um trabalho acadêmico, mas a ambição os levou além. O grupo era formado por 5 pessoas: Helena, a líder determinada; Marcos, cético e sarcástico; João, sempre assustado; Paula, obcecada por registros sobrenaturais; e Lucas, que apenas acompanhava por lealdade à amiga. Eles chegaram ao local numa noite nublada, quando a lua mal iluminava a clareira onde o poço se encontrava. O cheiro forte de umidade misturado à podridão se espalhava no ar. Helena acendeu a lanterna e empurrou a tampa de madeira que cobria a boca do poço. O vento que saiu de dentro era gelado e úmido, carregando um ruído estranho, como se algo se movesse nas profundezas. Paula, fascinada, começou a gravar em sua câmera. Estamos diante do Poço das Serpentes Eternas. Dizem que aqui habitam criaturas que não pertencem ao nosso mundo. Marcos riu, tentando quebrar o clima pesado. Jogou uma pedra dentro do poço, esperando ouvir o impacto. Mas nenhum som retornou. Apenas o silêncio, seguido de um sussurro prolongado, como se vozes distantes respondessem à provocação. João ficou pálido e insistiu para que fossem embora, mas Helena decidiu usar uma corda para descer alguns metros. Amarrada na cintura, iluminou as paredes do poço, revelando símbolos talhados na pedra, desenhos de serpentes entrelaçadas, com olhos que pareciam brilhar sob a luz. Mais abaixo, manchas escuras cobriam as paredes. Não eram simples musgos, mas algo parecido com pele ressecada. Helena gritou para que a puxassem de volta, sentindo que algo se mexia próximo ao seu corpo. Quando subiu, ofegante, descreveu ter visto olhos amarelados observando-a na escuridão. Naquela mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer. A corda usada por Helena se arrastava sozinha, como se algo a puxasse de volta para o fundo. Marcos, ainda zombando, decidiu amarrar seu celular para filmar o interior do poço. O aparelho desceu lentamente, mas poucos segundos depois a transmissão ao vivo parou de funcionar. Quando recuperaram o celular, a tela estava rachada e coberta por um líquido viscoso e esverdeado. Paula analisou e percebeu que era veneno de cobra, fresco e pulsante, como se ainda tivesse saído direto de presas. Antes que pudessem reagir, o chiado aumentou, ecoando por toda a clareira. Centenas de serpentes começaram a sair da borda do poço, escorregando para fora, de todas as espécies possíveis: corais, jararacas, cascavéis, mas todas com um detalhe em comum: tinham olhos humanos, que piscavam lentamente, reconhecendo cada um deles. O grupo entrou em pânico. João foi o primeiro a correr, mas uma serpente grossa, de mais de 2 metros, enrolou-se em suas pernas e o arrastou para dentro do poço em segundos. Seu grito ecoou até se tornar apenas silêncio. Helena tentou ajudar, mas quase foi mordida. Paula, em transe, repetia: Eles sempre escolhem o mais fraco primeiro. Marcos e Lucas arrastaram-na para longe, mas não adiantou. O chão começou a tremer e do interior do poço emergiu algo impossível de ser descrito. Não era apenas uma cobra, mas uma massa gigantesca de corpos entrelaçados, humanos e serpentinos, como se pessoas tivessem sido fundidas a serpentes ao longo dos séculos. Rostos retorcidos gritavam em agonia enquanto línguas bifurcadas saíam de suas bocas. Aquela entidade subiu alguns metros para fora, revelando um único olho descomunal, que brilhava em vermelho. O pavor foi absoluto. Marcos foi o segundo a ser tomado. Uma das cabeças humanas serpente mordeu seu ombro. Em poucos instantes ele começou a se contorcer, sua pele ficando escamosa, até se fundir ao corpo da criatura. Paula, em desespero, filmava tudo, até ser cercada pelas serpentes menores, que entraram em sua boca, nariz e olhos, transformando-a num receptáculo vivo. Helena e Lucas correram em direção à estrada, mas só Lucas conseguiu escapar.
Helena foi agarrada por uma língua bifurcada que a puxou de volta. O último que se ouviu dela foi um grito sufocado. Lucas, traumatizado, foi encontrado dias depois, vagando pela beira da rodovia, sem conseguir falar, apenas repetindo: eles nunca morrem, o poço nunca acaba. O vídeo registrado por Paula nunca foi recuperado, mas moradores juram que, em algumas madrugadas, se aproximares do poço, é possível ouvir vozes humanas chorando dentro dele, pedindo para serem libertadas, enquanto o chiado das cobras eternas ecoa sem fim. Na década de 70, uma pequena cidade do interior do Pará começou a ganhar fama por causa de uma construção enigmática, um poço profundo, localizado no centro de uma fazenda abandonada. Os moradores o chamavam de Poço das Serpentes Eternas. Ninguém sabia ao certo quando tinha sido escavado, mas todos sabiam de uma coisa: qualquer pessoa que ousasse se aproximar à noite ou ouvisse um chiado prolongado, semelhante ao som de milhares de cobras sussurrando em uníssono. Os mais velhos alertavam: quem olha para dentro do poço não volta o mesmo. Algumas histórias diziam que trabalhadores que tentaram medir sua profundidade simplesmente desapareceram, arrastados por correntes invisíveis, e que antes de sumirem seus gritos eram acompanhados pelo som de guizos metálicos. O lugar foi interditado e cercado por tapumes de madeira, mas isso só aumentou a curiosidade dos jovens, que viam nele uma espécie de desafio proibido. Décadas depois, um grupo de estudantes universitários de arqueologia decidiu investigar. Eles planejavam documentar lendas locais para um trabalho acadêmico, mas a ambição os levou além. O grupo era formado por 5 pessoas: Helena, a líder determinada; Marcos, cético e sarcástico; João, sempre assustado; Paula, obcecada por registros sobrenaturais; e Lucas, que apenas acompanhava por lealdade à amiga. Eles chegaram ao local numa noite nublada, quando a lua mal iluminava a clareira onde o poço se encontrava. O cheiro forte de umidade misturado à podridão se espalhava no ar. Helena acendeu a lanterna e empurrou a tampa de madeira que cobria a boca do poço. O vento que saiu de dentro era gelado e úmido, carregando um ruído estranho, como se algo se movesse nas profundezas. Paula, fascinada, começou a gravar em sua câmera: estamos diante do Poço das Serpentes Eternas. Dizem que aqui habitam criaturas que não pertencem ao nosso mundo. Marcos riu, tentando quebrar o clima pesado. Jogou uma pedra dentro do poço, esperando ouvir o impacto, mas nenhum som retornou. Apenas o silêncio, seguido de um sussurro prolongado, como se vozes distantes respondessem à provocação. João ficou pálido e insistiu para que fossem embora, mas Helena decidiu usar uma corda para descer alguns metros. Amarrada na cintura, iluminou as paredes do poço, revelando símbolos talhados na pedra, desenhos de serpentes entrelaçadas, com olhos que pareciam brilhar sob a luz. Mais abaixo, manchas escuras cobriam as paredes. Não eram simples musgos, mas algo parecido com pele ressecada. Helena gritou para que a puxassem de volta, sentindo que algo se mexia próximo ao seu corpo. Quando subiu, ofegante, descreveu ter visto olhos amarelados observando o ar na escuridão. Naquela mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer. A corda usada por Helena se arrastava sozinha, como se algo a puxasse de volta para o fundo. Marcos, ainda zombando, decidiu amarrar seu celular para filmar o interior do poço. O aparelho desceu lentamente, mas poucos segundos depois a transmissão ao vivo parou de funcionar. Quando recuperaram o celular, a tela estava rachada e coberta por um líquido viscoso e esverdeado. Paula analisou e percebeu que era veneno de cobra, fresco e pulsante, como se ainda tivesse saído direto de presas. Antes que pudessem reagir, o chiado aumentou, ecoando por toda a clareira. Centenas de serpentes começaram a sair da borda do poço, escorregando para fora, de todas as espécies possíveis: corais, jararacas, cascavéis, mas todas com um detalhe em comum: tinham olhos humanos, que piscavam lentamente, reconhecendo cada um deles. O grupo entrou em pânico. João foi o primeiro a correr, mas uma serpente grossa,
de mais de 2 metros, enrolou-se em suas pernas e o arrastou para dentro do poço em segundos. Seu grito ecoou até se tornar apenas silêncio. Helena tentou ajudar, mas quase foi mordida. Paula, em transe, repetia: eles sempre escolhem o mais fraco primeiro. Marcos e Lucas arrastaram-na para longe, mas não adiantou. O chão começou a tremer e do interior do poço emergiu algo impossível de ser descrito. Não era apenas uma cobra, mas uma massa gigantesca de corpos entrelaçados, humanos e serpentinos, como se pessoas tivessem sido fundidas a serpentes ao longo dos séculos. Rostos retorcidos gritavam em agonia enquanto línguas bifurcadas saíam de suas bocas. Aquela entidade subiu alguns metros para fora, revelando um único olho descomunal, que brilhava em vermelho. O pavor foi absoluto. Marcos foi o segundo a ser tomado. Uma das cabeças humanas serpente mordeu seu ombro. Em poucos instantes ele começou a se contorcer, sua pele ficando escamosa, até se fundir ao corpo da criatura. Paula, em desespero, filmava tudo, até ser cercada pelas serpentes menores, que entraram em sua boca, nariz e olhos, transformando-a num receptáculo vivo. Helena e Lucas correram em direção à estrada, mas só Lucas conseguiu escapar. Helena foi agarrada por uma língua bifurcada que a puxou de volta. O último que se ouviu dela foi um grito sufocado. Lucas, traumatizado, foi encontrado dias depois, vagando pela beira da rodovia, sem conseguir falar, apenas repetindo: eles nunca morrem, o poço nunca acaba. O vídeo registrado por Paula nunca foi recuperado, mas moradores juram que, em algumas madrugadas, se aproximares do poço, é possível ouvir vozes humanas chorando dentro dele, pedindo para serem libertadas, enquanto o chiado das cobras eternas ecoa sem fim.